Primeira leitura. Primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isto, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Ouviu então uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Estou ardendo de zelo pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso, porque os filhos de Israel abandonaram tua aliança, demoliram teus altares e mataram à espada teus profetas. Só eu escapei, mas agora também querem matar-me. O Senhor disse-lhe: Vai e toma o teu caminho de volta, na direção do deserto de Damasco. Chegando lá, ungirás Azael como rei da Síria. Unge também a Jeú, filho de Nansi, como rei de Israel, e a Eliseu, filho de Safate, de Abel de Meula, como profeta em teu lugar. Palavra do Senhor. Acabe e Jezabel tinham sido testemunhas dos prodígios realizados por Elias. Mas, enquanto Acabe se converteu ao javismo, Jezabel ameaçava de morte o profeta. A corrida de Acabe no seu carro e de Elias nas asas do espírito até Jezrael, o bastião mais forte do balaísmo e de onde partira a campanha anti-javista, talvez tivesse a ver com uma tentativa de conquistar a rainha para a causa do javismo. Mas Jezabel não cedeu, e o profeta teve de fugir para o sul, refugiando-se no deserto de Judá. E, completamente esgotado, pediu a Deus a morte. Mas o Senhor faz-lhe encontrar, por 2 vezes, pães cozidos sob a cinza e uma bilha de água, convidando-o a comer e a prosseguir viagem. Assim chegou ao Horebe, isto é, ao Sinai, lugar tradicional das revelações divinas, e entrou na gruta para passar a noite. Aí Elias manifesta-se angustiado por causa da perversão do seu povo. Só ele ficara a defender a religião dos pais. Mas Deus confirma-lhe a vocação, numa teofania bem diferente das clássicas. Não há trovões nem tremores de terra, mas apenas o murmúrio de uma brisa suave, o murmúrio do silêncio, numa tradução mais próxima do hebraico. Elias é reconduzido à sua interioridade para encontrar, na gruta do coração, o Senhor que lhe dará força para prosseguir a caminhada. O profeta retoma a missão e repara que, afinal, não está só, pois o esperam 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal.
e o Senhor indica-lhe algumas importantes tarefas a realizar.